Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos continuar falando sobre o desenvolvimento humano. Nós vimos na semana passada sobre o desenvolvimento do neném dentro da barriga da mãe. Então, desde que ele é uma célula só até ele se transformar no neném que já está pronto para sair da barriga da mãe. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a hora do parto, que é a hora que o neném nasce, e sobre a infância. A hora do parto é um momento muito importante, pois é o momento em que o neném sai do útero. Ele nasce, ele vem para o mundo, né? Como as pessoas falam. E nessas últimas semanas de gestação em que a mulher está grávida, o neném ele já vai mudando de posição. Ele vai ficando em uma posição só, com a cabeça virada para baixo, se preparando para a hora do nascimento. Essa posição é muito importante para a saúde do bebê. Nós já vamos saber o porquê. A posição com a cabeça para baixo, que eu falei no slide anterior, é muito importante para a saída do neném, principalmente quando o parto for normal. Existem dois tipos de parto, o parto normal e o parto cesárea. Dessas duas formas que o neném pode nascer, que ele vai sair da barriga da mãe. O parto normal é aquele no qual o bebê nasce passando pelo canal vaginal da mãe, que é a primeira figura. Durante o trabalho de parto, o útero se contrai, empurrando o bebê para baixo. A abertura inferior do útero começa a se dilatar, ou seja, a se alargar, e o trabalho de parto dura em média 8 horas, desde que a mamãe começa a sentir as dores do parto até o neném nascer. Os ossos da cabeça do neném ainda não estão unidos, assim, a cabeça dele pode ser um pouco comprimida durante o parto, então pode amassar um pouquinho que não tem problema. E isso ajuda a sua passagem pelo canal vaginal. No parto também pode ser utilizada anestesia, mesmo no parto normal, o que impede que a mamãe sinta dor. Após a saída do bebê, o cordão umbilical é cortado e o útero expulsa a placenta. Em alguns casos, o parto normal não é indicado devido à falta de dilatação da mulher, ou ao mau posicionamento do bebê, ou a outras complicações. Nesses casos, ocorre o parto cesáreo ou a cesariana, em que a mãe recebe anestesia, o útero é aberto e o bebê é retirado sem passar pelo canal vaginal. Então, nesse caso, é necessário fazer uma cirurgia. O nascimento do bebê é rápido na cesárea, ocorrendo em cerca de 15 minutos, mas todo o processo é demorado, uma vez que é necessário preparar a mulher para a cirurgia e fechar o corte feito. Então, depois que a mulher engravida, passa todo o período de gestação e o neném fica pronto para nascer, ele pode ser dessas duas formas, parto normal ou parto cesáreo. O mais indicado é o parto normal, porque não precisa de cirurgia, a recuperação é mais rápida, né? E é de forma mais natural do que fazer uma cirurgia que é cesárea. Mas as duas formas podem ser feitas e das duas formas o neném vai vir de forma saudável na hora do seu nascimento, certo? Nessa figura aqui, mostra os ossos do crânio do bebê. Então, para vocês darem uma olhadinha em como que ele não está bem formado. Aquela parte azul ali é que está em aberto ainda. Então, essa parte que fica mais mole, assim, a gente chama popularmente de moleira, tá? Então, muitas vezes, quando o neném é pequeno,
as mamães, os papais têm muito cuidado com essa parte da cabeça, né? Para não bater nessa parte até o crânio se fechar completamente, certo? Sobre o parto ainda, é um momento muito cansativo para a mamãe, né? Mesmo sendo parto normal ou parto cesárea, ela fica ainda alguns dias no hospital, pelo menos 2 dias para se recuperar, né? E até para ver se está tudo bem com ela, com o neném. E nessa hora ela precisa de muito carinho da família. E também uma coisa bem importante, que na hora do parto, por lei, a mulher pode ter um acompanhante. Então, geralmente são os papais, né, que assistem o parto nessa hora, certo, gente? Vamos para a próxima etapa, que é quando esse neném cresce e começa a se desenvolver? Então vamos lá, vamos ver sobre a infância, que é a parte da vida de vocês que vocês ainda estão vivendo. Vocês sabiam que a infância dura até os 12 anos? Então, desde o nascimento até os 12 anos. Nós vamos ver um pouquinho sobre as etapas dessa parte da nossa vida. Então, vamos lá. Até o 6º mês de vida, o bebê é completamente dependente dos pais. Precisa dormir de 11 a 17 horas por dia. O bebê reconhece a voz da mãe e em pouco tempo ele vai aprender a reconhecer o rosto dela e de outras pessoas próximas. Nessa etapa, o neném só mama, né? E o mais saudável é ele ser amamentado pela mãe, tomar o leite da mãe, certo? Vamos ver a próxima etapa, que é do 6º mês ao 18º mês de vida. Então, nessa fase, a criança começa a ingerir outros alimentos, então começa a comer frutas, legumes, carnes e comida normal, né? Aprende a sentar, a engatinhar, ela começa a pronunciar palavras novas e nasce os primeiros dentinhos. Até os 5 anos, a criança já consegue andar e correr, já se alimenta sozinha, já interage com outras crianças, geralmente já vai para a escola, né? Vai ao banheiro sozinha, não precisa usar mais fralda. Então, nessa etapa é onde acontece um desenvolvimento muito grande, né? Da criança ser independente, conseguir fazer as coisas sozinha. Entre os 5 e os 9 anos, nessa etapa acontece um grande desenvolvimento intelectual. Então, geralmente, a criança aprende a ler e escrever, os dentes de leite caem e os permanentes começam a nascer e ainda precisam dormir um pouquinho mais, de 9 a 11 horas por dia. E é nessa fase que a criança aprende muita coisa na escola, né? E é por isso que ela precisa estar estudando. Dos 9 aos 12 anos, também há um intenso desenvolvimento intelectual e de relações pessoais. O corpo começa a se preparar para a puberdade e a necessidade de sono varia também, entre 9 a 11 horas por dia. E durante toda a infância, então desde o nascimento até os 12 anos, a criança precisa receber carinho, se sentir amada, se sentir em segurança, deve ter acesso a alimentos de qualidade na quantidade e variedade adequadas, deve brincar ao ar livre, ouvir histórias, ter contato com livros e brinquedos, porque as outras fases da vida são influenciadas pelas experiências que a pessoa vive quando é criança, e ela precisa ter respeito aos direitos e as necessidades infantis devem ser garantidas. Por isso que tem a lei que a gente já estudou, que é do ECA, que garante esses direitos às crianças, certo? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a adolescência, que é uma fase muito importante
sente que vocês estão chegando bem perto, tá bom? Na aula ao vivo, as professoras vão fazer algumas atividades com vocês e vocês poderão conversar mais sobre esses assuntos, tá bom? Um beijo e até a próxima!